paz do Senhor Jesus para todo o povo de Deus. Neste vídeo, iremos falar sobre o poder da revelação. E o texto que nós iremos ler está lá em 1 Samuel. 1 Samuel, no capítulo 9. 1 Samuel, capítulo 9, vamos ler do versículo 3 ao versículo 17. Por quê? Esse texto é muito interessante, então nós vamos ler rapidamente para falar sobre o assunto. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul, pelo que disse a Quis Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, levanta-te e vai a buscar as jumentas. Passou, pois, pela montanha de Efraim, dali passou a terra de Salisa, porém não acharam. Depois passaram a terra de Saalim, porém tampouco também não estava ali. Também passou a terra de Benjamim, porém tampouco não acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para seu moço com quem ele ia: vem e voltemos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas, se aflija por causa de nós. Porém ele lhe disse: eis que há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado é. Tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. Vamos-nos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então Saul disse a seu moço: eis, porém, que se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente nenhum temos que levar ao homem de Deus. Que temos? E o moço tornou-se a responder a Saul e disse: eis que ainda se acha na minha mão um quarto de siclo de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, indo qualquer consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente, se chamava vidente. Então disse Saul ao moço: bem dizes, vem, pois vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. E subindo eles pela subida da cidade, acharam umas moças que saíram a tirar água, e disseram: está cá o vidente? E eles responderam e disseram: sim, eis aqui o tens diante de ti. Apressa-te, pois, porque hoje veio a cidade, porquanto o povo tem hoje sacrifício no alto. Entrando vós na cidade, logo o achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá até que ele venha, porque ele é o que abençoa o sacrifício. E depois comem os convidados. Subi, pois, agora que hoje o acharás. Subiram, pois, à cidade, e vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel lhes saiu ao encontro para subir ao alto, porque o Senhor revelara aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis aqui o homem, de quem já tenho dito, este dominará sobre o meu povo. Louvado seja o nome do Senhor. As Santas Escrituras são as palavras ditas de Deus. São as palavras ditas de Deus. Mas o crente, por ter comunhão com Deus, ele poderá receber palavras dizentes de Deus, em algo especial para a sua vida. Neste tempo já existia as Santas Escrituras, o Antigo Testamento, uma parte, a lei de Moisés. Mas nem todos tinham a lei de Moisés. Não tinha papel naquela época, era papiros, né? Um vegetal. Então, e era caríssimo.
Somente os escribas que tinham, os doutores da lei que tinham, quando iam no templo, abria-se os livros e liam-se para a multidão. Ninguém tinha as escrituras. Não é como hoje. Então, Deus falou para Samuel: olha, Samuel, o povo me pede um rei, então eu vou enviar até aqui aquele que vai ser o capitão do meu povo, o rei, aquele que vai governar. E este texto diz claramente que tudo isso aconteceu como Deus tinha revelado a Samuel. Eu tenho muita coisa para falar sobre revelação, mas eu quero deixar duas coisas que Deus me falou que aconteceu, para que você saiba que Deus fala. E que a revelação, quando é de Deus, ela é poderosa. Aleluia! Nós temos muitos testemunhos para contar para vocês, coisas que eu vivenciei. Nos meus vídeos, muita coisa você ficou sabendo, mas ainda tem mais algumas coisinhas para mim falar, e eu quero falar sobre revelação, né? Eu aprendi a ouvir Deus, mas quando eu aprendi a ouvir Deus, eu aprendi também que se eu ouvir o meu corpo, se eu ouvir os desejos do meu corpo, pouco eu vou ouvir da parte deste Deus. Quer dizer, se você ouve muito o diabo, você não vai ouvir Deus. Você tem que deixar de ouvir o diabo. O diabo é aquele que aguça nossos desejos. Ele faz isso através de sonhos, ele faz isso através de setas, através de palavras, a coisa que joga na tua mente. Nós temos que aprender a discernir as coisas do diabo, as palavras do diabo, e você tem que aprender a dizer para ele de imediato: eu sei que é você, Satanás, está repreendido em nome de Jesus. Fazendo assim, você está abrindo porta para ouvir teu Deus. Eu ouço o meu Deus. Uma certa vez, eu estava descendo do monte, e quando eu já ia saindo, o Espírito de Deus falou assim: volta e fale para aquela mulher, eu quero dar uma casa para ela. E eu voltei. É uma senhora. Eu já tinha visto ela de outras vezes no monte. E eu cheguei para ela, uma senhora bem idosa, eu cheguei para ela: olha, Deus me diz para falar com a senhora que ele vai lhe dar uma casa. Ela me olhou e começou a me olhar do pé até a cabeça, como se estivesse me julgando. Eu virei as costas e vim embora. Quando eu pus o pé aqui dentro da minha casa, o Espírito de Deus falou assim para mim: ela não acreditou no que você falou, e por isso ela não vai receber esta bênção que eu tenho para dar para ela. Isto foi claro, irmão. Aleluia. E eu falei: meu Deus, misericórdia. Irmãos, a cada dia que passa, mais eu aprendo com este Deus. Eu aprendi que sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode ver isso lá em Hebreus 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. É preciso você crer. Por isso que antes de julgar, você diga: Senhor, isto vem de ti? Não julgue. Aleluia. Porque quem julga profeta são outros profetas. A Bíblia ensina isso. Que quem tem autoridade para julgar os profetas são os outros profetas de Deus. Se você não é profeta, se Deus não fala assim com você, né? Porque Deus fala mais com o profeta do que com um povo normal. Deus fala mais com o profeta. Se alguma coisa Deus tem para fazer, Ele vai falar com o profeta. Ora, eu hoje acordei pela manhã e ouvi uma coisa da parte de Deus. Deus falou uma coisa comigo hoje. E eu já vou estar orando sobre isso que Deus me falou. Quer dizer, eu já orei sobre isso que Deus me falou.
Louvado seja o nome do Senhor. Então, a palavra de Deus diz também, lá em Romanos, capítulo 14, aliás, Romanos não, é Abacuque. Abacuque diz, o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Não é um injusto, não. O justo. O que é o justo? O justo é aquele que faz tudo para agradar a Deus. O justo é aquele que não desagrada a Deus. O justo é aquele que está sempre de pé. Se ele caiu, o Senhor levanta ele, porque ele é justo. Aleluia. Ele é sincero com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em Hebreus 10, 38, também fala. Vamos lá ver Hebreus 10, 38. Olha o que diz Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O justo viverá da fé, mas se ele deixar de viver pela fé, Deus não vai ter prazer na vida dele. Se você não vive na fé em Jesus, Deus não tem prazer em você. Sabe o que é você desgostar de alguma coisa? Antes você gostava. Agora você não gosta mais, não é? Aquele marido antes gostava daquela mulher, agora não gosta mais. Aquela mulher gostava daquele marido, agora não gosta mais. Muitos dizem assim, eu tenho nojo dele. Quer que Deus goste de você? Conserve a tua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer. O que é a alma de Deus? É a vida. O que é a vida de Deus? O Espírito Santo que Ele tem nos dado. O Espírito Santo não vai ter prazer em você. Sabe, quando você não tem prazer em certo lugar, você não vai. Entende? Nós temos que dar prazer a Deus. Ele tem que sentir prazer em nós. E para que Ele tenha prazer na minha vida, eu tenho que crer nele. Aleluia, eu tenho que confiar nele. Em todos os momentos da minha vida eu tenho que mostrar para ele que eu confio nele. Aleluia, é por isso que não tem faltado para mim nada. É por isso que o Senhor tem me dado só vitória. Eu poderia ter derrotas. O inimigo tem se levantado contra mim. Pessoas têm feito macumba, feitiçaria contra a minha vida, sabe, apresentado meu nome lá para o caboclo dele, mas não vai me destruir, porque eu tenho fé em Deus. Uma certa vez a minha sogra, que já está na glória, ela disse para mim, isso há muitos anos, que ela não estava na igreja, ela ainda não era convertida. Ela disse para mim assim, você se casou porque você tem muita fé. Realmente, eu me casei porque eu tenho muita fé, porque eu fiquei desempregado antes de casar. E eu já tinha assumido um compromisso com Deus e com o Pai da minha esposa. E por isso eu cumpri com a minha palavra, não voltei atrás. Por quê? Porque eu tenho fé. Aleluia! Se eu não tiver fé, eu não vou conseguir. Mas se eu tiver fé, eu vou conseguir. Mas fé em quê? Fé na palavra desse Deus que fala. Deus é um Deus que fala, Deus é um Deus que guia o seu povo, Deus é um Deus que quer o melhor para nós. Aleluia, Ele não quer o pior para você, Ele quer o melhor para você. Então, por isso, nós precisamos ouvir a palavra dEle, porque a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, você recebe fé. Ora, Deus falou para mim, volte para lá, volte até ela. Deus me mostrou a casa numa visão e falou assim, volte para ela e fala que eu quero dar uma casa para ela. Mas ela não teve capacidade em crer na palavra. Ela não tinha que crer em mim.
Você não tem que olhar a aparência do homem, você tem que ouvir a palavra, porque a palavra de Deus vai ser testificada no teu coração. O crente, para seguir esse Deus, tem que ser inteligente. E sabe o que deixa você inteligente com as coisas de Deus? A Bíblia. Você tem que ler a Bíblia, você tem que compreender a Bíblia, você tem que entender a palavra de Deus, você tem que meditar nela, para quando você ouvir da boca do profeta uma palavra, você vai dizer, eu creio nisso. Que prejuízo você vai ter se você crer? Você não vai ter prejuízo. Ainda que o profeta seja falso, ainda que a palavra não seja do Senhor, você diga, eu creio, não vai te acontecer nada. Mas quando você diz, eu não creio, você vai ter um grande prejuízo, você vai perder a tua bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Tiago 2,18 diz assim, que nós mostramos a nossa fé pelas nossas obras. Quer dizer, se eu vivo da fé, outros vão ver que eu vivo da fé. Porque tudo que eu faço é pela fé. Então eles vão ver as minhas obras. Ora, se hoje tem um prédio aqui, é por causa da minha fé. Estas são as minhas obras. Aleluia, porque Deus tirou tudo de mim. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha conta bancária, eu não tinha salário no mês. E por isso eu comecei a trabalhar mais para Deus, mais para Deus, mais para Deus, evangelizando, pregando, indo de um lado para o outro, ouvindo o Espírito Santo me levando de um lado para o outro. Muitos não conhecem a minha vida com Deus. Eu preciso contar. E no YouTube, Deus falou, conte a tua história, porque muitos serão abençoados. Você está ouvindo a minha história verdadeira do que eu tenho aprendido com esse Deus, que eu tenho passado com esse Deus. Uma certa vez eu estava aqui no meu computador está aqui do lado. Ele está até com problema, eu não estou usando ele. Eu estava ali, estava vendo alguma coisa ali, eu não me lembro o que era. O Espírito de Deus falou assim, vai na casa de fulano de tal, e me mostrou ele. Ore por ele, diga para ele, tem uma pessoa fazendo macumba para você. Eu parei de imediato, falei, Cristina, eu tenho que ir ali na casa de fulano de tal, porque Deus está mandando lá. E fui. Quando eu cheguei lá, ele estava conversando com a pessoa. Quando ele me viu de longe, eu falei, preciso falar contigo, Deus mandou eu vir aqui. Ele começou dando atenção ao homem que estava falando com ele, e ele podia ter falado, não, eu quero ouvir ele aqui, espera um pouquinho. Mas ele me deixou. Eu falei, ficou. Passou 5, 10, 15 minutos, Jesus, eu estou aqui. 20 minutos o homem não vai falar a vida toda, e passou muitos minutos, hein? E eu fiquei lá. Aí o homem foi embora, ele teve que me atender. Eu entrei para dentro da varanda dele, entreguei o recado de Deus e vim embora. Quando eu cheguei aqui na minha casa, o Espírito de Deus falou assim para mim, ele não acreditou no que você falou. Passou-se os dias, passou-se muitos dias, ele faleceu de uma doença muito grave. Ele já estava com a doença. E veio outra doença e piorou a situação e ele morreu. Conhecedor da palavra de Deus, mas ele não acreditou no que o profeta falou. Muitos não acreditam e perdem a bênção de Deus. Ora, eu vou dizer para você, tem muito ímpio que acredita. Agora, quer ver um tipo de ímpio que acredita muito nas coisas de Deus? É o macumbeiro. O macumbeiro, ele ouve o diabo, ele ouve os guias, ele vai lá na macumba, ele é o caboclo, quero consultar o caboclo tal, e o caboclo fala com ele e ele acredita. Quando essa pessoa aceita Jesus, aceita de verdade, vai para a igreja, ele quer ouvir Deus, e quando ele aprender que Deus fala com ele, ele vai querer ouvir Deus e Deus vai usar ele. Você sabia? Eu conheço muitos vasos que Deus fez, vasos de ouro. Aleluia! Deus tirou ele lá do mundo e trouxe. Mas pessoas que estão dentro da igreja há muitos anos não se torna vaso de ouro na casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
A Bíblia diz, tudo que não é de fé é pecado. Sabia? Quando você deixa de crer em Deus, naquilo que Deus pode fazer, você está pecando. Então, meu amigo, aprenda a crer naquilo que Deus fala, naquilo que Deus revela. Não tem problema nenhum você acreditar, ainda que o profeta falou falsamente. Não tem problema nenhum, não vai te acontecer nada. Você vai esperar a profecia se cumprir. Aleluia. Mas aprenda a ouvir Deus aqui. Porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Aleluia, que somos filhos de Deus. Então, quando um profeta falar com você, você fecha seus olhos e reverencia. Porque pode ser que Deus está falando e você vai sentir dentro de você. E Deus vai te abençoar e você não vai perder a bênção de Deus. Que Deus te abençoe.